Bom dia a todos, que nós sejamos todos muito bem-vindos nessa casa, neste domingo, para que aqui a gente possa encontrar tudo aquilo que a gente vai buscar, mais paz, mais serenidade, mais sabedoria para conduzir a nossa vida. Vou ler um capítulo do Vida Feliz, antes de fazer a nossa prece de abertura. Abri na mensagem que diz o seguinte: não conduzas o ultraje que alguém te atirou, desmoronando o teu dia. Certamente, há pessoas que não simpatizam contigo e até te detestam, mas isto não é surpresa, porque te ocorre o mesmo em relação a outras. Este é um problema que corações pacificados resolvem com facilidade, nunca valorizando ofensas, nem se importando com elas. Há um grande número de pessoas gradas e afetuosas que te cercam, que não é justo te agastares com aquelas as que constituem exceção no teu caminho. Deixa no chão do esquecimento a ofensa que te dirigem e segue na direção do amor que te aguarda. Vamos fazer a nossa prece então, rogando ao nosso mestre, amigo Jesus, a Deus, esse Pai de amor e de bondade, e aos nossos mentores e amigos espirituais, que nos auxiliem hoje e sempre a sermos assim, mais sábios, mais serenos, mais inteligentes, com toda a nossa inteligência emocional, para conduzir a nossa vida, os nossos atos, conforme os ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Gente, quem fala hoje pra gente é a Flávia, uma companheira querida aqui da casa. E aí ela vai estudar hoje o capítulo 32 do livro Pão Nosso, que tem esse título de Cadáveres. Bom dia. Tem alguém vindo pela primeira vez na casa? Tem? Seja muito bem-vinda, sinta-se abraçada por todos nós, tá? Ela veio hoje pela primeira vez, e aí, vejam bem o que aconteceu. Tinham marcado para eu fazer o capítulo 30, vejam só que coisa, E aí ela já vai pegar a palestrante que troca o capítulo. Eu cismei que era o 32, gente, então o 32 é esse. E o 30 é convenções. Aí eu falei assim, na hora que eu recebi o cartazinho no WhatsApp, eu quase não olho o WhatsApp, Aí eu falei assim, deixa eu confirmar aqui tudo direitinho, se sou eu mesma, porque a gente costuma trocar as coisas, é muitos afazeres, São muitos afazeres. E aí era o título Convenções. Eu falei assim, bom, preparar tudo agora em cima da hora e meia hora, aí eu não tenho essa capacidade toda. Mas é interessante, porque desde ontem, eu tenho escutado muito falar do acaso. Aí, ontem, num grupo de estudo que nós nos encontrávamos, então, à tarde, um companheiro falou assim: o acaso é a ocorrência que nós não temos ainda capacidade de explicar. E aquilo ficou na minha mente, O acaso é a discreta presença de Deus, que é uma frase atribuída a Joana de Ângeles, mas também de Einstein. Então, vejam bem, aparentemente, eu errei o capítulo. Mas será que errei ou não? Será que foi isso que a gente veio buscar sobre esse capítulo aqui? E é interessante porque, quando a gente vai falar desse outro que era para eu ter feito, que é intitulado Convenções, é sobre um versículo interessantíssimo que Jesus vai falar aos fariseus, nesse capítulo 30, que era para eu ter feito e eu não fiz, que ele vai falar que o homem foi feito para o sábado, Ele vai falar assim, e disse-lhes, aliás, o sábado foi feito
por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso por ocasião de que os discípulos arrancaram lá algumas espigas ao longo do caminho para se alimentarem. E dentro da cultura judaica, à época, no sábado não se podia fazer nada, não se podia trabalhar, não se podia colher, né? E tem outras situações também de curas que Jesus vai realizar no sábado. E sempre isso era um motivo de embate com os fariseus e com aqueles que ditavam ali as convenções daquele momento. E Jesus também infringiu outras tantas convenções. Por exemplo, quando ele fala aquele paralítico que entra pelo telhado da casa de Pedro, e ele o cura e vai e fala para o paralítico assim: vai, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Quem podia perdoar era só Deus, ou quem fosse enviado de Deus, e aí era um outro motivo. Então a gente vai encontrar uma figura que é Jesus, como aquele grande elucidador, nos dizendo assim: nem sempre todas as convenções elas partem de Deus, porque tem algumas que não fazem o quê? Senão atrasar o homem. Então esse capítulo das convenções parte de um pressuposto que, se a gente vai seguir o livro e a gente deixasse de fazer o 32, que foi ao acaso, né, que eu me enganei, vamos colocar o acaso aí, que é a discreta presença de Deus, ou aquilo que a gente ainda não consegue explicar, e se a gente fosse seguir a convenção e fosse falar lá só do 30, talvez a gente deixasse de abordar aquilo que a gente precisa de escutar hoje, né, no dia exatamente de hoje. Mas se vocês quiserem, a gente fala do outro. Já falei um pouquinho. E vocês vão escutar esse aqui de novo com outro palestrante maravilhoso também, que é o Daniel, que até eu acho que eu vou vir para escutar. Que ele é muito bom. Então, gente, ali no nosso slide vai estar somente a mensagem, tá? Para vocês acompanharem, porque eu tiro por mim, quando a pessoa faz assim a mensagem e não coloca para eu acompanhar, eu às vezes me perco, né? Então, tirando por base a minha pessoa, eu coloquei ali para vocês acompanharem. Mas tem outras coisas que a gente vai fazer e os comentários então. Então, no nosso dia de hoje, o capítulo 32 vai abordar esse versículo aqui: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Está no capítulo de Mateus, capítulo 24, versículo 28. É interessante porque esse capítulo ele vai tratar do sermão profético. Todo mundo aqui conhece o Novo Testamento? Vocês têm contato com Bíblia? Já ouviram falar, né? Então, no Novo Testamento tem lá uma parte que é o sermão profético, e que as pessoas costumam abordar aquilo ali literalmente e fala assim: o mundo vai acabar, vai chegar o fim dos tempos. E a gente sabe que a humanidade, de tempos em tempos, há uma grande renovação. Foi assim ao final da Idade Média, né? Com depois o advento da Revolução Francesa, o século das luzes e tudo mais. Então a gente vê que de tempos em tempos ocorrem grandes transformações. Foi assim como nós saímos do mundo primitivo e passamos para o mundo de expiação e provas. E agora, nesse momento pelo qual nós passamos, esse momento de transição, que a gente fala transição planetária, tem até um livro com esse título, do Divaldo. Então, nesse momento de transição, ocorre tudo aquilo que está escrito nesse sermão profético. São um momento de grandes dores, né? Lá, Jesus vai dizer, e Mateus vai registrar essas ponderações que Jesus faz, falando lá, né? Quem estiver no alto, não desça.
e quem estiver no telhado não venha atrás, não olhe para trás, como a nos dizer que quem tiver conseguido uma situação espiritual de um certo equilíbrio, não se prenda às coisas do passado. Não se prenda às coisas do passado. Mas lá tem um versículo, apesar desse daqui nos dizer desse cadáver que nós vamos estudar, saber que coisa é essa, né? Mas tem um versículo lá que é o 12. O 12, ele é muito bonito, mas ele é muito triste. Ele é muito triste, porque ele vai nos dizer o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E não é isso que a gente tem visto hoje? A gente vê tanta coisa estranha acontecendo. Aí o que acontece? O número das pessoas indiferentes à dor do próximo tem aumentado. Mas esse número de pessoas estar aumentando é esperado, dessa indiferença. O problema é quando essa indiferença em relação à dor do próximo é conosco. Ou quando somos nós que sofremos e ninguém percebe, ou quando somos nós que olhamos uma notícia triste e falamos assim: nossa, mas isso agora virou moda. Deixa para lá, é isso mesmo, está desse jeito, vamos deixar para lá. Não, está desse jeito, mas não deve ser desse jeito, né? A preocupação que nós temos com a dor do nosso semelhante, ela não pode ser esquecida. Nós não temos que viver num estado de melancolia, mas nós temos que nos sensibilizar, sim, com aquele que sofre, porque senão nós nos tornamos pedras, né? Uma questão assim mesmo de nos acostumar aí com o sofrimento e com essas dificuldades pelas quais o nosso planeta atravessa nesse momento. Então vamos lá, pessoal, vamos começar o nosso trabalho falando então, juntamente com Emmanuel, em que no primeiro parágrafo ele vai dizer para nós: apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que mergulham. Olha só, ele vai nos dizer de alguma coisa que está em apodrecimento, que não tem mais serventia. Mas ele vai falar também que esse cadáver, né, essa imagem alegórica que ele coloca aqui, referindo-se ao versículo que Jesus nos traz, né, que Mateus nos traz, ele vai falar que nós precisamos de recurso para a extinção das sombras. E aí a gente vai lembrar ainda de um outro versículo em que está lá no Sermão da Montanha, depois que é dito as bem-aventuranças, em que Jesus vai falar assim: vós sois luz, fazei brilhar a vossa luz. E a luz todos concordam que é o contrário de sombra, né? Então a sombra é aquilo que ainda habita em nós e que precisa de ser trabalhado. Mas quando ele vai falar de cadáver, ele vai usar aqui várias outras expressões que vão sugerir para nós a estagnação. E a gente quando chegarmos lá, nós vamos ampliar um pouco para a estagnação dos nossos sentimentos. Mas para a gente entender melhor essas sombras aqui, nós buscamos a explicação de quem sabe muito mais do que nós próprios, né? E aí nós buscamos um comentário da questão 908 do Livro dos Espíritos, porque toda vez que a gente vai fazer um estudo e uma referência a um versículo do Novo Testamento, é muito importante a gente buscar ancorar ali na doutrina espírita, nas obras básicas, porque senão a gente pode se perder nesse raciocínio e ficar atento somente à letra, né? E a gente tem que buscar o entendimento que Jesus queria transmitir para a gente.
E aí, quando Kardec vai comentar essa questão, e os comentários de Kardec nas questões do Livro dos Espíritos são, assim, uma obra à parte. São coisas maravilhosas, filosóficas, extremamente racionais, lógicas, muito lúcidas. Ele vai comentar a essa questão 908, e é uma sequência de questões que vai falar exatamente das paixões. Olha o que ele traz para a gente, que importante. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Olha, então uma coisa legal é, por exemplo, nossa, eu gosto muito de hambúrguer. Outra coisa, eu sou apaixonada por hambúrguer, eu como 2, 3, 4. Isso vai nos aproximar da natureza animal, né? Vai nos trazer aí aquela noção da quase irracionalidade. Porém, ele vai falar que todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Isso aqui é um comentário bastante interessante, porque nos traz a nossa busca constante, desde os primórdios da humanidade, desde a nossa evolução, desde que nos tornamos aí o homem erectus, né? Em que nós buscamos sempre olhar para as estrelas e, de alguma forma, buscar o nosso Criador em algum lugar que a gente não sabia onde. E aí surgiram aqueles templos. Lá ontem eu estava vendo uma matéria na televisão de Stonehenge, né? Que é aquela formação de pedras ali, que é o resto, né? É o que sobrou daquela formação de pedra, que provavelmente era uma forma ali de estudar o espaço, sempre na busca dessa conexão, que a religião nada mais é do que esse religar-se ao Criador, né? E aí, traçando esse paralelo entre o que Kardec nos traz sobre a natureza animal, quando a gente se liga às paixões, a natureza espiritual do sentimento, né, que são aí o nosso aprimoramento dessas paixões, que a gente vai evoluindo. Lázaro ainda vai falar que o ponto delicado do sentimento é o amor, né? Não sei se é Lázaro ou Nicolás Madalene, depois alguém me ajuda aí. E aí, Joana de Ângeles vai trazer para a gente a respeito de uma outra figura. Ela vai nos falar do nosso ego, né? Essa estrutura psíquica importantíssima que nos faculta o nosso relacionamento com os nossos semelhantes, né? Através do ego é que eu consigo me relacionar no mundo. Mas esse ego, ele é danadinho, porque se ele toma as rédeas da minha existência, aí é um caos. Porque eu não vou ter nem quem me relacionar, porque eu vou ficar uma pessoa um pouco insuportável, né? Então a gente tem que trabalhar isso. E olha o que Joana de Ângeles vai falar para nós no livro Em Busca da Verdade, no capítulo 1. Ela vai dizer sobre o ego. Nele se encontram, portanto, os impositivos dos instintos que derivam do princípio do prazer e pela compulsão do desejo. Opa, isso daqui são as paixões lá que Kardec falou, né? A compulsão, a falta de controle e tudo mais. São esses impulsos o resultado dos instintos procedentes das faixas primárias da evolução. De novo, aquela parte lá do nosso início da nossa evolução. As faixas primárias, que se destacam em oposição quase dominante contra a razão, a consciência de solidariedade, de fraternidade, de tolerância e de amor. Então, se nós não trazermos o nosso sentimento mais elevado, esse sentimento que aproxima o homem da sua natureza espiritual, nós estamos aí fadados a viver sob o jugo desse ego adoecido,
não é? E assim nós podemos, inclusive, concluir neste primeiro parágrafo, né, que no caso das paixões, e ampliando então para as nossas emoções, quando são bem direcionadas, elas podem ser o dínamo que faculta o quê? As nossas atividades mesmo. Então, se eu sou uma pessoa, sou apaixonada pelo estudo da doutrina espírita, pelo estudo do evangelho, que bom, porque isso vai te motivar a participar dos grupos de estudo daqui dos Ceareiros, isso vai te motivar a vir aqui fazer uma palestra, beleza. Mas eu sou muito apaixonada, eu quero que todo mundo faça a mesma coisa. Aí eu viro o quê? Fanática. Está vendo a diferença? Então vocês percebem que é muito sutil? Porque, por isso que esse capítulo dos cadáveres nos convida a constante vigilância das nossas ações, dos nossos sentimentos, das nossas mais pueris, dos nossos mais pueris sentimentos que estão aqui dentro. E aí, Emmanuel vai nos falar o seguinte: não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Esses dias, normalmente eu caminho ali pela via de São Pedro, ali onde tem, fez ali uma construção bonita, agora a gente pode caminhar com mais segurança, né? Tomando um sol de rachar na cabeça, mas a gente precisa também, né, de nos exercitar. Então, o que acontece? Passando por ali, tem um terreno grande, em que parece que eles vão construir mais um conjunto de prédios. Aliás, eu acho que todo mundo mudou para Juiz de Fora, porque é muito prédio, né? E não são prédios pequenos, né? São prédios, assim, enormes. E aí eu vi aquela mangueira grossa, assim, né? Eles estavam o quê? Drenando aquela excesso de água daquele terreno. Quem mora em São Pedro há mais tempo sabe que aqui tinha muitos alagadiços, não é? Tem alguém que mora aqui em São Pedro há mais tempo? Pode confirmar isso, não é, Marilene? A rua da Marilene mesmo, né? Vivia ali dando um problema. Então, precisava de drenar. E aí a gente vai fazer uma outra relação. Porque, se não drenar, se jogar ali, vamos jogar umas flores aqui por cima, nós vamos dar uma maquiada nesse terreno e a gente constrói por cima. Está enganando a quem? A si próprio. Vai construir um prédio e esse prédio vai trincar, dar rachadura ou, quiçá, até cair. E aí a gente vai lembrar depois também, em sequência, a gente lembra quando Jesus recomenda a construção da fé, né? Que deveria ser sobre um terreno sólido e não sobre um terreno arenoso, né? Porque senão vem o vento ou seja, as adversidades, e aquela fé, quando for ser testada, ela vai o quê? Se desmoronar, tá? Então o terreno, esse terreno aqui, esse pântano, ele tem que ser drenado. E quando a gente fala em pântano, a gente pensa numa água estagnada, não é mesmo? O pântano às vezes nasce até uns lírios bonitos lá, umas flores bonitas e tudo. Entretanto, ele nasce também uns mosquitinhos, né? Que são aqui umas coisas incômodas, né? A água onde fica muito parada, vai nascer o mosquito da dengue e tudo mais. E aí, quando a gente traz para as nossas emoções e para os nossos sentimentos, no nosso coraçãozinho, a gente vai lembrar o quê? Que esse pântano que hoje mora aqui é o pântano da água parada, da mágoa, do ressentimento, né? Ali do nosso desamor, da nossa falta de compaixão. Isso precisa ser o quê? Drenado. Porque os corpos apodrecidos no campo atraem os corvos que os devoram. Então, esse campo é exatamente o campo do nosso coração. Aí esse campo onde a gente, quando fala sentimento, emoção, a gente põe a mãozinha no coração, né? É porque quando a gente é uma coisa mesmo que a gente traz, que é o sentimento, ele fica no coração, que é onde pulsa ali
todo o sangue que circula. Então, exatamente disso que Emmanuel vai nos trazer, né? E ele vai falar para nós, mais adiante, o seguinte: essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. É interessante aqui também, né, esse trabalho santificante e essa expressão que ele utiliza aqui, eu acho que é isso, do cristianismo renascente. Aí ele vai falar: em vários círculos do cristianismo renascente surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores. Aí aqui nós vamos começar a apertar um pouquinho, porque Emmanuel nos traz esse convite, viu, gente? Ele nos traz um problema, a gente começa a pensar naquilo, aí assim, tá tranquilo, né? Emmanuel está só abordando aqui um problema, mas de repente ele começa a trazer mais para perto da gente. É como, sabe aquela cinta que aquelas mulheres antigas usavam para apertar a barriga aqui, para poder colocar aqueles espartilhos que usavam muito antigamente? Quem aí é do tempo de O Vento Levou, que viu a Susan Lake fazendo assim, não, pode apertar, porque ela tinha que ir num tal de um baile lá e a barriga tinha que entrar para dentro, né? E aí, eu lembro disso até hoje, eu era muito pequena, eu fui ver o cinema no filme com a minha mãe. E aquilo me marcou profundamente. Eu falei assim, nossa senhora, se eu coloco um negócio apertado desse, mas Emmanuel faz mais ou menos isso, ele coloca um espartilho na gente e vai apertando, porque agora ele vai falar com a gente aqui mesmo. Se até então a gente estava com dúvida se era para a gente, agora ele não vai ter mais não. Porque nós todos aqui nos consideramos cristãos, né? Eu acredito que sim. Né? Todos nós aqui estamos nessa jornada de busca de melhoria íntima. Então, voltando, em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Eu acho, inclusive, que essa mensagem conversa muito com a das convenções, que era para eu fazer, porque aqui a gente fala de uma série de coisas aqui com aquele impedimento, né? Mas vamos lá. Nós que estamos aí dentro da seara espírita, né? Dentro desse campo maravilhoso que descortina a existência do espírito, da vida espiritual, dos processos reencarnatórios, que são aqueles processos que facultam com que nós possamos resgatar aqueles débitos que nós mesmos criamos, né? Os nossos próprios embaraços. Então, vai falar que a gente se queixa. E queixamos mesmo, gente. Eu queixo mesmo, eu falo assim, isso não pode ser comigo. Eu não faço nada errado. Não faço. Mas, será que eu não fiz? Será que inconscientemente, nessa vida mesmo, eu não plantei alguma coisa assim, que não era bem uma flor, era mais um espinheiro, e aí eu tenho que dar um jeito de resgatar aquilo dessa vida mesmo, porque no Evangelho segundo o Espiritismo traz que a maior parte das nossas aflições são causadas por nós próprios nessa própria existência. A gente às vezes atribui a nossa vida anterior, né, ou as outras encarnações, às vezes por dificuldade de lidar com as nossas mazelas, né? A verdade é essa. E nós, enquanto espíritas, trabalhadores espíritas ou frequentadores da casa espírita, temos também que ter convicção. Se a gente vem aqui, falamos do mundo espiritual, falamos da reencarnação, nós temos que viver esses processos na nossa vida quando a gente põe o pezinho para ali, da porta do Ceareiros para fora. Essa é a convicção que às vezes falta aos religiosos, não só aos espíritas, mas a todos nós, né? Enquanto aqueles que professam uma crença. Então, ele fala aqui dessa ação.
E realmente a gente conhece, nos livros são recheados de exemplos daqueles casos de influenciação, né? E aí, quando a gente fala dessa influência negativa, nós vamos trazer um outro exemplo muito simples para a gente aqui. Por exemplo, se eu gosto de filme espírita, provavelmente, quem não gosta de um filme espírita, ou quem gosta de um filme de terror, né, não vai comigo assistir o quê? Nosso Lar. Vai? Não vai. Ele gosta de uma emoção mais forte ali no filme, né? Quem gosta de ir numa balada, definitivamente não vai se sentir motivado a procurar o quê? Aí ver uma peça de balé. Não vai se sentir motivado a fazer o quê? A talvez procurar ir ver uma palestra espírita. Ele gosta de ir numa balada. Então, de noite, às vezes, na sexta-feira, que a gente se reúne para poder estudar o Evangelho aqui na casa, não, eu tenho que sair, eu vou para o barzinho hoje, sexta-feira, não, estou fora, né? Então, existem essas coisas. Mas ele vai sozinho? Não, ele tem as companhias, os amigos que gostam das mesmas coisas, assim como nós temos os amigos que gostam das coisas que a gente gosta. Então, aqui, o que Emmanuel está falando para a gente? Da questão da sintonia. Da sintonia, a gente vai andar junto com aqueles que pensam, sentem e têm os mesmos gostos que nós, né? No livro Luz Imperecível, quando a gente vai estudar lá o capítulo da reconciliação com seus inimigos, o grupo Emmanuel vai fazer uma leitura muito interessante, nos dizendo que o inimigo de hoje foi o amigo de ontem. Olha só, é aquele amigo que a gente aprontou junto, todas, né? E que aí, de repente, a gente resolve se desvincular daquela condição. Não, eu vou me melhorar, eu quero partir para outra. E aí, sabe aquele amigo que... Não, mas vamos sim. Ih, não, nossa, negócio de espiritismo, você está ficando beata, hein? Né? Sabe aquele amigo que não quer que você se melhore? Que não quer? Tem, não tem? Até dentro da família. Nossa, mas você não sai do centro, hein? Não é? Até dentro da nossa família tem. Por que não haveria, então, esses relacionamentos que foram vinculados, nós nos vinculamos a eles pelos processos mais sérios aí dos compromissos kármicos, por que eles não viriam também tentar como diz o pessoal atualmente, né, num palavrório mais popular, nos tirar de cabeça as ideias salutares, as ideias reconfortantes que a gente adquire nesse movimento do cristianismo renascente. Então, surge aí a questão da sintonia. E aí ele vai falar: conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas deste jaez, que apenas acusam os próprios autores, ou seja, só aquele que persegue. Não, o perseguido ofereceu em algum momento essa questão de sintonizar-se com aquele, né? E ele vai prosseguir para nós falando: é imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Enquanto a gente estiver cultivando os sentimentos ruins, né, as emoções complicadas aí que a gente conhece, que cada um tem a sua, os relacionamentos são os mais diversos e não nos cabe julgar absolutamente, porque cada um tem a sua condição e a sua capacidade de se renovar, mas o fato é que todos nós somos destinados à luz,
né? Inclusive aqueles que nos perseguem, porque também nós, às vezes, podemos ser perseguidores de outrem. Então, Emmanuel vai trazer para nós essa questão que as aves impiedosas, elas só vão se aninhar realmente próximo aonde estiver aí o lodo, o charco, né? E aquele cadáver que ofereça nutrientes para ele. Não vão ficar aonde esteja um terreno saneado, olha lá. Eles vão procurar outras regiões. E aí a gente vai para a codificação do Livro dos Espíritos novamente, quando Kardec, na questão 469, vai falar assim: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Aqui ele nos traz já uma ideia bem válida, no caso Kardec, porque ele falou assim: tá, tudo bem, a gente sofre essas influências, mas deve ter uma forma, né? Aí ele vai falar, os espíritos vão responder para ele: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Gente, essa questão 469, ela é bem maior, tá? Eu vou ler só um recortezinho que nós fizemos, mas vale muito a pena. Quem não tem o Livro dos Espíritos em casa, na biblioteca tem, né, André? Não tem para emprestar? Quem quiser depois consultar maior parte da questão, pode procurar depois o pessoal da biblioteca. Só um adendo, nós aqui no Cearense temos uma biblioteca que empresta livros, tá, pessoal? Quem quiser, tem romance, tem obras de Joana de Ângeles, aproveitem. Então, por que meio, então, podemos neutralizar? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia, olha só, discórdia, entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Gente, aí a gente lembra que esse versículo que nós estamos estudando hoje está no sermão profético, que fala sobre o final de uma era, o final dos tempos, desse tempo agora, que é esse tempo de expiação e provas, com destino a um outro momento, um momento mais de paz, né? Então, nesse momento, nós vamos ter pessoas nos incitando à discórdia? Vamos ter pessoas nos incitando à discórdia. Incitando a paixões ruins? Teremos. Nós vamos acatar? Isso é conosco, né? Com cada um de nós. E aí, vale lembrar aqui uma referência que Emmanuel também faz a uma carta de Paulo, que é a segunda carta a Timóteo, né? Quando ele fala que o trabalhador é o primeiro a experimentar o fruto, a se beneficiar do fruto da sua plantação ali. Emmanuel tem um capítulo, uma mensagem maravilhosa chamada Remuneração Espiritual, que eu vou ler para vocês um pedacinho. Quando o trabalho, porém, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina, olha só, a justiça divina, nos procura, aliás, no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Vejam bem, se a gente está imerso ali no trabalho do bem, né, ajudando, cooperando, elevando os nossos pensamentos, o que acontece? É suspenso a nossa cobrança. Aí fala assim: não, mas eu estou sofrendo. Aquilo lá que a Flávia falou não procede comigo. Será?
Porque às vezes tem sempre aquela frase de mãe, né? Podia ser pior. Mãe que fala isso pra gente, né? A gente chega lamentando, falando assim, nossa, mas fulano não podia ter feito isso comigo. Minha mãe era mestra, fala assim, ó, podia ser pior, tá? Ainda apontava o dedo, né? Então, se a gente está imerso aí no trabalho do bem, ainda que a prova nos alcance, porque ninguém pode fugir desse somatório aí, né? Entre lesar a lei de Deus, né? Porque a gente, aí nesse estudo das provas, é um outro capítulo muito extenso, ninguém pode fugir desse ressarcimento à lei de Deus. Entretanto, se nos encontra aí imersos no estudo do Evangelho, a gente vai enfrentar com uma força, gente, totalmente diferente, tá? Isso aí é uma coisa que é lógica. Se eu consigo entender aquilo que me acontece, logicamente que você vai ser mais tranquilo. É tão tranquilo quanto você, na prova de física, né, Marcelo? Na prova de física, você entendeu aquilo que aparece para você fazer, né? Ou numa prova de português, em que aparece um texto para você fazer uma reflexão aí sobre aquele texto, você tem que responder algumas questões. Se você entende o texto, mel na chupeta, você consegue fazer aquilo tranquilamente. Quando nós entendemos o porquê das coisas, que existe um porquê e existe um para quê, que é para a nossa evolução, tudo fica mais tranquilo. E então, Emmanuel vai terminando, porque o relógio já avança também. Ele vai falar para nós, um homem que se afirma invariavelmente infeliz, fornece, todavia, a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Então aqui, Emmanuel não está falando do outro, não está falando, você tinha que estar lá na palestra hoje. Não está falando que, o fulano não lê, fulano tinha que ler. Ontem ainda nesse encontro lá na Aliança Municipal, tinha uma senhora muito preocupada porque um familiar não estava mais indo a determinada, não estava mais comungando ali das ideias dela, né, religiosas. E aí a gente tem que pensar em mim, a gente tem que pensar na gente, não é no outro, né? O outro, o pai cuida, ele que vai ter que dar conta. Nós temos que pensar o quê? De limpar o nosso campo. Nosso campo é que é responsabilidade nossa, né? Alguém aqui que já tenha tido um terreno na roça, vamos trazer para o material, que aí nós vamos entender melhor. Quem aqui já teve fazenda? Alguém já teve sítio? Já? A senhora já limpou o terreno do vizinho? Tá vendo aí, ó? Através dos testemunhos da nossa vida cotidiana, a gente traz para o nosso mundo íntimo, gente, né? Aqui a gente, por exemplo, vizinho, gente, no tempo que a gente varria calçada, hoje em dia a gente nem varre mais, porque mal sai na porta de casa, né? No tempo que a gente varria calçada, eu lembro da minha mãe. Gente, a minha mãe, onde ela estiver, ela vai saber que eu uso ela muito nas palestras. Ela varria até aqui. Daqui para lá, era a calçada de uma vizinha nossa que não era muito afeta as questões da higiene. Então, a minha mãe, até aqui eu varro. Para lá eu não varro, não. Porque era problema da outra. Só que acontece que acabava, às vezes, se batesse um vento, vinha para a gente, né? Se nascer cobra no terreno da vizinha, vai vir no terreno da gente. Então, a gente dá o quê? A ajuda para o vizinho vai através do quê? A gente fazendo a parte que cabe a ele? Não. É o exemplo. Ele vai ver o quê? Não, eu limpei. Ele vai, pelo menos, ficar constrangido de ver que o meu terreno está limpo e o dele não. Então, a gente vai, aí, como diz no popular, comendo pelas beiradas, né? Tomando aquela sopinha
pela beirada. A gente não vai querer se envolver em intriga com o vizinho, né? Então a gente varre até ali, a gente cata o lixo que saiu do nosso passeio. Já vai evitar do quê? Do vento trazer de volta, né? Entenderam? Põe uma cerca mais forte para proteger. Então, isso tudo. Então, quando a gente vai para o mundo terreno, né, para o mundo material, a gente toma tanta providência que diz respeito só a nós. Mas quando é no campo moral, a gente quer dar palpite na vida dos outros, né? Isso sempre. E aí a gente quer mesmo modificar o outro pela força da linguagem, da palavra, quando, na verdade, o que modifica é o nosso exemplo. Então, ele vai falando para nós isso aí, né? Renovar o próprio caminho. E para nós encerrarmos o último capítulo, ele vai trazer para a gente luta, é uma coisa ativa, luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em seu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, baú, né, guardando coisas que já passaram, né, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Essa mensagem, enquanto a gente está guardando essas coisas que já não fazem mais sentido, né, que não serve mais para a nossa caminhada, que a nossa caminhada tem que ser sempre de renovação, a gente vai estar sendo seguido por essas águias de destruição. E aí, gente, eu gosto muito de música brasileira, né? E eu encontrei isso aqui, do Belchior, quando ele vai compor a música... Nossa, caiu uma porção de mensagem aqui. Ele vai compor a música das roupas coloridas, dizendo de um tempo, né, que usava-se muito roupas coloridas, que eram os hippies, né? E estávamos então em um outro momento. E ele vai falar no presente a mente, quer dizer, fixar no presente. O corpo já está diferente, a gente já modificou. Isso falando em relação às coisas materiais, né? E o passado é uma roupa que não nos serve mais. E aí a gente vê como que a espiritualidade é boa. Essa música chegou para os jovens daquela época, da década de 70, né? Quem cantou, quem gravou, primeiramente, foi Elis Regina. Então, chegou para os jovens. Então, Jesus traz essa ideia de renovação, às vezes pelas formas mais improváveis. Não são só, às vezes, dentro do templo religioso. Então, quando a gente se queixa lá do nosso filho, que não está vindo na casa espírita, né? Por que ele não se renova também e tudo? Às vezes ele escuta essa música, faz sentido para ele na vivência dele, né? Então, gente, é interessante quando ele fala lá, né? Que o passado é uma roupa que não nos serve mais. E é isso aí dentro dessa nossa reflexão, nós gostaríamos de deixar a nossa gratidão pela paciência, pela oportunidade que a casa nos deu, né? E desculpar-nos por termos trocado aí a mensagem, né? Que era o capítulo 30 e nós fizemos o 32, tá? E aí vocês talvez escutem a palestra de novo com outro palestrante, tá certo? Mas que vai fazer uma palestra bem melhor. Muito obrigada. Flávia, muito obrigada, tá? E você começou falando que nada é por acaso. É interessante que até a mensagem que eu li no início da Joana de Ângeles, não sei se vocês perceberam, ela fala que a gente tem tantas coisas boas acontecendo na nossa vida e às vezes a gente fica agastado, agarrado em coisas e pessoas negativas, sem conseguir deixar isso para trás, né? E isso é uma forma de estar alimentando esses cadáveres que a Flávia falou dentro de nós. Então, assim, quero fazer vários convites para vocês. Um deles é que todo sábado, gente, aqui nesse salão, 5 horas da tarde, a gente lê junto
uma mensagem desse livro aqui, da Joana de Ângeles, que é a Vida Feliz, como eu li hoje aqui no início, e a gente bate um papo sobre essa mensagem que foi lida, sabe? Para tentar encontrar em nós esses elementos que precisam ser modificados, que precisam ser alterados. Além deste grupo, no sábado, segunda-feira, 8 horas da noite, a gente tem aqui na casa o grupo de estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, para a gente tentar se aprofundar nos ensinos de Cristo, à luz da doutrina espírita. Terça-feira, 7 horas da noite, a gente estuda o livro dos Espíritos. 19, me ajuda aí, gente, se eu errar. Que é a obra básica, né, da nossa doutrina. E terça-feira, 9h15 da noite, a gente tem um grupinho que é online do Evangelho no Lar. Então todo mundo é convidado a participar, é só entrar no Meet, participar com a gente. Na sexta-feira a gente tem o estudo minucioso do Evangelho, que é o Evangelho mesmo de Jesus, que a gente vai lendo versículo por versículo, estudando aquilo. Sábado eu já falei da Joana de Ângeles. E domingo, né, para quem fala assim, minha semana inteira foi cheia, não tive tempo. Domingo, 7 horas da manhã, a gente também tem um grupo aqui na casa, que é o Consolador. Então não tem desculpa, né? Todo dia tem alguma coisa acontecendo. E a Flávia falou da nossa biblioteca, né, para empréstimo. Além disso, gente, tem uma estantezinha ali, logo aqui na frente, com algumas obras que nós recebemos de doação de pessoas que são espíritas ou de outras casas. E aí, como são exemplares que nós já temos na biblioteca, a gente está deixando esses livros para doação. Então, assim, ela falou de pegar emprestado o livro dos Espíritos, mas eu acredito, não tenho certeza, eu acho que a gente ainda tem alguns exemplares do livro dos Espíritos para doação. Então, vocês fiquem à vontade, né? O André está ali nos fundos, as meninas estão lá na biblioteca também, é só passar lá e pegar, tá? Então, acho que os recados eram esse. Preciso começar a avisar para vocês que a gente vai ter um recesso agora em dezembro. Eu falei de todos esses grupos de estudo, mas a gente vai fazer uma pausa nos grupos de estudo presencial no dia 19 de dezembro até o dia 5 de janeiro, né, que é a semaninha de Natal e Réveillon. Mas só vamos parar os grupos de estudos. As nossas reuniões públicas continuam acontecendo normalmente e o Evangelho no Lar também, tá? Oi? Eu não sei. Eu não sei. Você sabe? Alguém sabe? Não, é que semana passada eles falaram que tivesse. Vai chegar os trigêmeos das assistidas, né? Então, estão me falando aqui, a Vera deve saber, sobre doação de roupinhas de bebê para as mães assistidas que estão grávidas. Porque vai chegar trigêmeos, é isso? É porque nós temos algumas assistidas que, né, estão grávidas e aí a gente sempre tem essa demanda. Então a gente procura colocar próximo da tarde, a gente tem que oferecer um enxoval básico, sabe? Se são trigêmeos. Vai precisar mais ainda, né? Então, gente, quem puder contribuir, ajudar. Não foi de trigêmeos. Então, quem tiver roupinha de bebê em casa aí, souber, ou puder doar fralda. Tem mais algum recadinho aí que eu não saiba? Que a gente precisa falar? Acho que é isso, né? Então, eu vou fazer a nossa prece final, tá? As pessoas que desejarem receber o passe, basta permanecer em silêncio no salão, que vão ser convidadas, tá? E no mais, que todos nós tenhamos um excelente domingo. Vamos rezar então, procurando sentir, né, toda essa luz, toda essa energia que os trabalhadores espirituais dessa casa trouxeram nessa manhã para nos envolver, rogando a Deus que essa nossa estadia aqui nos auxilie a nos reequilibrar no campo físico, no campo emocional, no campo psicológico, que a gente consiga apreender do alto, do mais alto, tudo aquilo que a gente precisa trabalhar em nós e modificar em nós,
para sermos pessoas melhores a cada dia. E oremos para que, de regresso aos nossos lares, possamos levar toda essa paz, toda essa luz conosco para dividi-la com os nossos familiares, com os nossos amigos e até mesmo com aquelas pessoas que não são tão queridas por nós ainda. Que a espiritualidade amiga esteja sempre ao nosso lado, hoje, agora e sempre. Que assim seja.